Versão brasileira, Álamo. Jesus de Nazaré ergueu-se dentre os mortos há quase 2000 anos? Essa é provavelmente uma das questões mais controvertidas da história da humanidade. Através dos séculos, o cristianismo cresceu, de um pequeno grupo de discípulos para uma das maiores forças religiosas do mundo. Hoje, a quarta parte da população do mundo, mais de 1 bilhão de pessoas, acredita que Jesus é o Filho de Deus. Contudo, existem os que insistem em que ele nunca existiu, que era um mito. E outros dizem que ele era um mestre ou profeta, mas não o Filho de Deus. Dúvidas como essas têm atravessado os séculos. Mas hoje, novas questões têm dominado a imaginação de milhões de pessoas comuns, assim como estudiosos e cientistas. E em 27 de agosto de 1978, a relíquia mais sagrada do mundo cristão foi exposta em Turim, Itália. É chamada de Santo Sudário. Os devotos afirmam que é o verdadeiro sudário do sepultamento de Cristo, e ele se tornou o centro de uma violenta controvérsia. Por quê? Quando é tirada uma fotografia do sudário, a indistinta imagem no tecido é de algum modo misteriosamente transformada na incrivelmente nítida imagem de um homem. E muitas pessoas acreditam que esse é o rosto de Jesus Cristo. O que é o sudário? Ele pode lançar luz sobre a constante busca da verdade pelo homem ou é apenas um elaborado embuste? Jesus realmente existiu? Era ele o esperado salvador dos judeus, que os profetas chamavam de Messias? Ele realizou milagres, como a Bíblia relata. E quanto aos 18 anos que faltam em sua vida, que a Bíblia não informa, o que aconteceu durante os chamados anos de silêncio? O sudário é autêntico? E se for, isso prova que Jesus ressuscitou dentre os mortos? A Bíblia conta-nos também a história de Josué e os muros de Jericó. Deus instruiu Josué para que marchasse ao redor da cidade de Jericó por 6 dias. Depois, no 7º dia, aqui, sob a antiga cidade de Jericó, cientistas descobriram os restos do muro. Mas a prova mais substancial descoberta até agora para reforçar a Bíblia Sagrada foi feita em 1947 por um pastor de cabras. Foi nos penhascos do leito do rio Qumran, perto do Mar Morto, onde um pastor de cabras procurava por um animal perdido. Mas o que ele encontrou foi um dos mais notáveis achados arqueológicos de todos os tempos. Dentro de um jarro de barro, estava um pergaminho de couro envolvido em linho. O que ele descobriu ficaria conhecido como os manuscritos do Mar Morto. Com o uso do processo do carbono, sabemos que os manuscritos do Mar Morto foram feitos entre 168 a.C. e 233 depois de Cristo. Sua importância? Bem, eles confirmam quase todos os livros do Velho Testamento e antedatam todos os outros registros existentes em centenas de anos. Assim, o Velho Testamento prova ser um documento historicamente notável. E é aqui que nós começaremos nossa pesquisa. Durante centenas de anos, os profetas do Velho Testamento previam a chegada de um Messias. Eles diziam que ele nasceria em Belém e seria criado na Galileia. Ele seria conhecido por curar as pessoas e pelos milagres que realizaria. Mas ele seria desprezado por seu povo e levado à morte. Mas a dúvida continua. Seria Jesus Cristo o Messias esperado? Foi aqui em Belém, exatamente como fora profetizado 800 anos antes, que Jesus nasceu. Além disso, foi-nos contado que uma nova estrela foi vista no céu para anunciar o nascimento do Messias. E 3 sábios do Oriente a viram e seguiram-na até Belém. Pastores dos campos trouxeram seus rebanhos e vieram ver um bebê envolvido em fraldas, porque um anjo havia lhes dito que na cidade de Davi havia nascido um Salvador, que era o Messias.
A notícia do nascimento do Messias chegou ao enfurecido Herodes, rei da Judéia. O que significa isso? É a realização da antiga profecia hebraica. Onde essa criança nasceu? Pelo que dizem, em Belém. O que fizeram? Nossos soldados procuraram, mas parece que os hebreus sabem pouca coisa. Os hebreus. Sempre eles, os malditos hebreus. Zombam de mim. Os zelotes atrevem-se a erguer-se contra mim. E agora você diz que eles têm um Messias. Sem dúvida, sábio Herodes. Por acaso não acreditais numa profecia hebraica? Eu sou o rei da Judéia. Eu, Herodes. Nenhum hebreu vai se erguer contra a minha lei. Talvez devêssemos consultar o nosso astrólogo sobre essa estrela. Você não saberia onde esse Messias está, saberia? Não, meu senhor. E se essas profecias forem verdadeiras? Sem dúvida eles esconderiam e protegeriam seu Messias. Daremos ordens para continuarem as buscas. Não? Quero ter certeza. Há um jeito melhor. Mate a todos. Todos os meninos hebreus recém-nascidos. Mas, majestade... Até 2 anos de idade. Mas isso vai provocar a indignação de todos... Está se opondo às minhas ordens. Eu sou rei. E nenhum hebreu contestará minha lei. Quem é minha filha? A estrela de Belém. Ela assinalou o nascimento de Cristo e provocou a morte de milhares de crianças inocentes. Ela existiu realmente? Existe alguma explicação científica para esse fenômeno astronômico? Para descobrir, viemos aqui falar com o Dr. Robert McLean neste observatório. Bem, existem 3 teorias astronômicas que poderiam explicar a aparição da estrela de Belém. A primeira fala de um cometa ou bola de fogo. A estrela que apareceu brilhava tanto que fez sumir todas as outras estrelas do céu. Ora, uma bola de fogo é um meteoro extremamente brilhante e quando ele cai na Terra ele se transforma num meteorito. Esse meteoro pode ter atingido a Terra? Isso mesmo. E se era uma bola de fogo, podemos ficar com a fascinante ideia de que a estrela de Belém pode estar enterrada na própria Terra. E a segunda possibilidade é uma nova, ou o aparecimento de uma nova estrela, onde nenhuma estrela tenha sido vista antes. Registros chineses antigos mostram que uma nova apareceu em abril do ano 4 a.C., na constelação da Águia. Mas a terceira e mais promissora possibilidade foi proposta por Johann Kepler em 1603. Ele descobriu que na época do nascimento de Cristo, houve uma conjunção entre Mercúrio, Saturno e Júpiter, que teria produzido o efeito de uma luz incrivelmente brilhante no céu. Então, o senhor acha que pode muito bem ter existido a estrela de Belém? Sem dúvida. Então existe uma base científica para a história bíblica da estrela de Belém. E nossa história pode continuar. Jesus foi salvo da morte nas mãos dos soldados de Herodes, quando José teve um sonho avisando-o para fugir. Ele levou a família para o Egito. Eles não voltaram para Israel enquanto Herodes não morreu. E como fora profetizado, José, Maria e Jesus fixaram-se na cidade de Nazaré, na província da Galileia. Nos anos que se seguiram, Jesus cresceu com uma sabedoria acima de sua idade. Na Páscoa, ele acompanhou seus pais a Jerusalém, conforme o costume da festa. E quando tinha 12 anos, ele atraiu a atenção de um homem que viria a se envolver intimamente em sua vida e morte.
José de Arimateia era um fariseu e membro do conselho do templo, conhecido como Sinédrio. Então, você, menino, decidiu tornar-se rabi? Sim, mestre. Está preparado para isso, filho? Para passar muitas horas com sua cabeça nos estudos e orações, até o dia em que possa levantar o queixo barbado como um de nós? Se Deus quiser. Você fez perguntas profundas. Agora diga-nos, que tipo de professor você seria? Que tipo, mestre? Sim, há os que ensinam a religião com arrogância. Os que ensinam que devemos cumprir nosso dever para com Deus. Os que ensinam que devemos obedecer a Jeová sem medo. E os que ensinam o amor. Eu sei que tipo de professor quero ser. Diga-me, filho. O senhor conhece a história do pagão, que procurou um rabi e disse: eu quero me tornar um judeu, mas estou com pressa e tenho que me ensinar toda a lei, enquanto eu fico aqui em pé. O rabi mandou ele embora. Então o pagão procurou outro rabi e disse: eu quero me tornar um judeu, mas tenho que me ensinar toda a lei, enquanto eu fico aqui em pé. O segundo rabi disse: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Isso é toda a lei. O resto é comentário. Quero ser como ele, mestre. Nicodemos, ele já fala como se fosse um barbado. Filho, por que procedeu assim conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Por que estavam procurando por mim? Não sabem que devo me ocupar das coisas de meu pai? Ocupar das coisas de meu pai? Já que o Novo Testamento foi escrito muitos anos após a morte de Jesus, existem certas lacunas na história de sua vida. A maior dessas lacunas é a dos anos desconhecidos, entre os 12 e os 30 anos. Desses 18 anos, as Escrituras não dizem quase nada, mas vieram à luz outras fontes e lendas que procuram preencher essa lacuna. O resultado é uma coletânea de fascinantes possibilidades. O Evangelho Aquariano, escrito em 1907, que dizem ser baseado nos arquivos acásticos, afirma que Jesus partiu de Israel aos 12 anos. Este mapa mostra a rota seguida por Jesus. Os arquivos acásticos dizem que essa viagem incluía uma visita à Pérsia, o Irã de nossos dias. De acordo com o Evangelho Aquariano, foi aqui que Jesus parou para ver os magos que o haviam visitado em seu nascimento. Esse encontro foi um momento de grande santidade, e uma luz mais brilhante que a luz do dia envolveu os magos. Um acontecimento como esse é chamado uma transfiguração. Outra possibilidade surgiu de uma notável descoberta feita pelo explorador russo Nikolai Notovich no fim do século XIX. Num convento tibetano de lamas, Notovich ouviu falar do profeta Issa, que ensinou que todos os homens são iguais diante de Deus. Esses manuscritos antigos diziam que Issa, ou o Cristo, era uma criança divina, filho de pais pobres, que falava num Deus único e indivisível, e que ele partira de Jerusalém e juntara-se a uma caravana de mercadores que ia para a Índia. Aqui, ele procurou melhorar e aperfeiçoar-se na compreensão divina e estudar as leis dos profetas. Enquanto não existem provas tangíveis da vida de Jesus para iluminar os 18 anos que faltam, há uma lenda que parece ser mais do que simples conjectura. E, curiosamente, suas raízes levam mais uma vez a José de Arimateia. Essas são as ruínas do mosteiro de Glastonbury, em Somerset, Inglaterra, como estão hoje em dia. Sobre este mosteiro existe uma lenda grandemente aceita. Dizem que o jovem Jesus deixara a Índia e viajara para a Grã-Bretanha com José de Arimateia, que era um mercador à procura de estanho. Naquela época, a Inglaterra era a maior produtora de estanho do mundo. José de Arimateia tem sido designado como decurião, um termo romano comum para designar um oficial encarregado de minas de metal. Fontes medievais relatam que lá foi construída uma igreja sob a direção do jovem Jesus. Esta lenda recebe uma aparência de credibilidade pelo fato de que aqui existem as ruínas de uma igreja que data mais ou menos do tempo de Cristo.
A lenda de Glastonbury continua dizendo que após a morte de Cristo, José de Arimateia voltou para a Grã-Bretanha. Em meio ao grupo que provavelmente o acompanhou, estavam Lázaro e Maria Madalena. A tradição conta que José, cansado de suas viagens, enterrou seu bastão no chão e que o bastão tornou-se parte da terra, e com o tempo cobriu-se de flores. Hoje, esta árvore com 2000 anos de idade permanece em Glastonbury. É o único espinheiro do hemisfério norte que tem flores na época do Natal. Dizem que José de Arimateia foi enterrado nesse local. Em 1367, um monge de Lincolnshire registrou que o corpo de José de Arimateia foi encontrado em Glastonbury. A cripta e o corpo, que dizem ser de José de Arimateia, foi redescoberto em 1928 e hoje está aqui na capela de Santa Catarina, em Glastonbury. Em termos de fatos históricos, os eventos dos anos desconhecidos são simples conjecturas. Nós podemos concluir que foi durante esse período que ele desenvolveu seus poderes mentais e espirituais. A Bíblia a seguir fala-nos de Jesus quando ele vai visitar João, o Batista. João o Batista era um profeta famoso na Judéia. Seus sermões eram tão tocantes que em pouco tempo conseguiu um grupo crescente de seguidores. Mas suas afirmações enfureceram Herodes Antipas, o governador romano da Judéia, assim como os sumos sacerdotes hebreus que invejavam a crescente popularidade de João o Batista. Arrependa-se e creia no único Deus verdadeiro. Arrependa-se e corrija sua vida. O que devemos fazer? O homem que tem 2 túnicas deve dar uma a quem não tem. O homem que tem o que comer deve dar uma parte a quem não tem. João, nós viemos de Jerusalém por solicitação do Sinédrio. Queremos fazer-lhe uma pergunta. Diga, você é o Messias? Não. Então quem é você? Uma voz no deserto, clamando para ser ouvida. Não respondeu a nossa pergunta. Eu batizo com água. Mas existe alguém que vem depois de mim, cujas sandálias eu sou indigno de tocar. Ele batizará com o Espírito Santo e também com fogo. Ele ousa anunciar o Messias. E acreditam nele? Sim. Ele incita o povo. Ele também incita Herodes Antipas, colocando-se contra ele. Por isso, logo lhe terá que pagar muito caro. Arrependa-se e afaste seus pecados. Arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. João, você pode me batizar? Aproxime-se. Eu deveria ser batizado por você. E é você que vem a mim. É assim que tem que ser. Para obedecer à vontade de Deus. Está próximo o reino dos céus. Você é o meu filho amado. E em você eu me regozijo.
Cordeiro de Deus. É a ele que devem seguir agora. Minha missão está cumprida. Ele deve crescer. Enquanto eu diminuo. Logo após este encontro, João o Batista pagou o preço supremo por suas crenças quando o enfurecido Herodes Antipas mandou que o decapitassem. A seguir, Jesus foi para o deserto para 40 dias e 40 noites de orações. Assim como cativou esse animal selvagem, deverá agora cativar seu próprio rebanho de seguidores. E saiba, meu filho, que não será uma tarefa fácil. Mas se você seguir meus caminhos, tudo será possível. Cumprindo as ordens de Deus, Jesus veio para cá, para a sinagoga de Nazaré, onde ele viveu quando criança para começar seu ministério. Enquanto muitos olham, ele lê a profecia de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar a libertação dos cativos, para restaurar a vista aos cegos, e para confortar os oprimidos, e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Hoje, cumpriu-se a Escritura que acabam de ouvir. A profecia da Escritura só pode ser cumprida com a chegada do Messias. Veja bem. O reino de Deus está sobre você. E ele vem de uma maneira não prevista pelo homem. O filho de um carpinteiro de Nazaré ousa afirmar que é o profeta? Nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Você pensou na casa do Senhor? Sim, é isso mesmo. Bem-aventurados aqueles que me aceitarem. Não pense que eu vim para revogar a lei ou os profetas. Eu vim para cumpri-los. Fora daqui! Mentiroso! Fora! Fora daqui! Mestre! Eu sou André. Este é Pedro. Nós viemos a pedido de João Batista. Desejamos servi-lo. De onde vocês são? Somos de Cafarnaum, somos pescadores. Venham. Vou fazê-los pescadores de homens. Observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem e nem guardam em celeiros. Contudo, nosso Pai Celeste a sustenta. Ele sabe tudo o que elas ou vocês precisam. Busque-o. E a seu caminho de justiça. E tudo lhe será dado. Vocês são a luz do mundo. Um homem não acende uma candeia e a esconde sob um alqueire. Ele a põe no velador para que ela possa iluminar o caminho. E dessa maneira, a sua luz deve brilhar para todos os homens. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
E Jesus foi para o meio do povo para espalhar a esperança e ensinar-lhes uma vida melhor, como Deus havia lhe dito para fazer. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ao cego, ele devolveu a visão. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Pode ajudar-me, por favor. E ele curou o doente. Querido Pai Celestial, peço-vos que cureis este homem. Se permanecer puro diante de Deus, você está curado. E ele ressuscitou o morto. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, sei que meu irmão não teria morrido. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que venha morrer, voltará à vida. E aquele que vive e que crê em mim, nunca morrerá. Tirem a pedra. Lázaro, venha. Quem mais poderia ressuscitar um homem? Devemos contar a Caifás. Mas quem acreditará? Com meus olhos eu vi Lázaro morto. Caifás tem que saber. Logo se espalhou a notícia dos milagres realizados por Jesus e a popularidade dele cresceu. Ouviram o que foi dito? Amarão ao seu próximo e odiarão ao seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem aos seus inimigos. Abençoem os que os amaldiçoam. Façam o bem aos que os odeiam. Porque nosso Pai no céu faz o sol nascer tanto sobre o mal quanto sobre o bom. E faz a chuva cair sobre o justo e o injusto.
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos em nome da justiça, porque deles é o reino dos céus. Durante seu ministério, Jesus foi de aldeia em aldeia anunciando o reino de Deus. Numa dessas viagens, ele conheceu uma mulher que desempenharia um papel importante em sua vida. O nome dela era Maria Madalena. Ele está vindo! Aquele a quem chamam Jesus! Ele está vindo! O homem de Nazaré! Por favor, onde ele está? Acha que ele vai curar gente como você? Por favor! Por favor! Foi ele quem pecou ou foram os pais dele para que ele nascesse cego? Não, esse homem não pecou. E seus pais também não. Ele é cego para que através dele se manifestem as obras de Deus. Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Sou cego desde que nasci. Veja, Caifás, ele continua reunindo multidões. Algumas pessoas pensam nele como Messias. Ordenei que todos que proclamassem isso fossem expulsos do templo. Agora vá. E lave-se no tanque de Siloé. Eu posso ver. Eu posso ver. Meu filho. A fama de Jesus continuou a se espalhar. Seus ensinamentos eram repetidos por seus seguidores e as histórias de suas curas convenciam a muitos de que ele era o Messias. E falava-se muito sobre os milagres de Jesus. Nós iremos até a praia, senhor. Não. Os poderes de Deus me levarão até você. Jesus ensinou que a fé era um pré-requisito para os milagres. Ele prometeu que seus discípulos também poderiam fazer coisas maravilhosas, desde que não lhes faltasse a fé. Através dos milagres de Jesus, seus discípulos logo compreenderam que ele dominava os elementos da natureza. O barco está cheio d'água. Os apóstolos Pedro, Tiago e João tinham uma posição especial de liderança entre o grupo dos 12. Frequentemente, Jesus levava-os com ele quando ia às colinas para orar.
Você tem procedido bem, meu filho. Você tem um exemplo para que todos sigam. Mas a sua grande missão está apenas começando. Agora você enfrentará a verdadeira aprovação. Tem que mostrar que, através de mim, todos podem chegar à vida eterna e à perpétua salvação. Saiba, meu filho, que você sofrerá enormemente, pois o caminho do Senhor nem sempre é caminho fácil. Com o aumento da fama de Jesus, Herodes Antipas começou a temer sua crescente reputação como o Messias. Mas, majestade, eu assisti a tudo com os meus olhos. Impostura, mentira, invenção. Uma verdadeira charada, eu diria. Sim, senhor, pode ser. Acha que eu sou um idiota? Eu sou um pagão como você. É preciso ser histérico para acreditar nos milagres desse Deus judeu. E há alguns que dizem que esse Jesus é João, o Batista, que ressuscitou. Ele também era chamado Messias. Até os sacerdotes do templo temem. Na semana passada, o sumo sacerdote judeu, Caifás, exigiu que eu o prendesse por blasfêmia. Eles não têm autoridade na Galileia. Eles me fariam mandá-lo para a Judeia. Deixa Pôncio Pilatos crucificá-lo. Pilatos não mataria Jesus, nem pelos sacerdotes. Ele os despreza. E por traição. Não é verdade que Jesus abriga zelotes entre todos os seus seguidores? Sim. De fato. Pegamos um ainda hoje procurando abrigo junto a ele. Ótimo. Então ele trama contra Roma. Devo prendê-lo com essas acusações? Não, ainda não. Colocaremos isso nas mãos de Caifás. Herodes diz que concordará com o que decidiram fazer quanto a Jesus. Mas como vai ser? Seremos destruídos, todos nós, se isso continuar. Bem, o que decidimos? Nós precisamos agir contra ele. É verdade. Esse Jesus de Nazaré realiza tantos milagres que o povo acreditará que ele é o Messias. Se permitirmos que esse homem continue, logo todas as pessoas irão segui-lo. Tibério César pensará que nós aprovamos e vai nos acusar de traição. Ele tem razão, tem razão. Os romanos destruirão o templo e tornarão pagãos a todos nós, assim como eles fizeram com outros povos. Não. Existe um outro meio. Deixar esse autodeclarado Messias morrer pelo povo. Não, Caifás, não. Por que toda a nação judaica deve sucumbir? A nação não vai sucumbir. Prestem atenção. Eu conheço esse homem. Não devem fazer mal a ele. Eu não vou pôr em risco a segurança de nossa gente por causa da vida de um homem. Com certeza ele deve vir a Jerusalém na Páscoa. Fiquem atentos. Informe-me do seu paradeiro. E no momento certo, nós o pegaremos. Senhor, precisamos ir a Jerusalém. A cidade toda o espera. Parece bálsamo de nardo. E é, Judas? Desperdício de dinheiro, meu senhor. Dinheiro que seria melhor dar aos pobres do que usar dessa maneira. Eu mandaria vender. Deixe, Judas. É para preparar o meu sepultamento. A chegada de Jesus foi anunciada pelo povo de Jerusalém. Estavam convencidos de que ele era o Messias e que os livraria da escravização romana.
Entretanto, quando ele penetrou no templo e descobriu que fora transformado em mercado, suas reações surpreenderam a seus seguidores. Não está escrito nas Escrituras que a minha casa será uma casa de orações para todo o povo. Pois a transformaram num covil de salteadores. Guardem-se dos escribas que negligenciam a justiça e a clemência. Que tomam as economias das viúvas e depois fazem grandes orações só para manter as aparências. Guardem-se de sua ostentação, de suas roupas talares, de suas primeiras cadeiras na sinagoga e de seus lugares de honra nos banquetes, porque eles são hipócritas. Olhem então, a sua casa será deixada vazia. E vocês não me verão de novo. O povo estava chocado. Ao invés de liderá-los para que se libertassem de Roma, Jesus havia atacado os sumos sacerdotes. Sua crença de que ele era o Messias estava abalada. Sentindo essa oportunidade, Caifás e os outros sacerdotes fizeram seus planos. Era a primeira noite da Páscoa e os apóstolos reuniram-se com Jesus para a ceia. Mas no ar havia um sentimento de medo e apreensão, porque os discípulos sabiam que as atitudes de Jesus no templo haviam selado seu destino. O que eles não sabiam era que um dentre eles, cuja fé havia vacilado, fora influenciado por Caifás e, atraído por promessa de dinheiro, aceitara tornar-se um traidor. Tenho desejado ansiosamente passar esta Páscoa com vocês, antes que meu sofrimento comece. Tomem este pão e dividam entre vocês. É o meu corpo, que é dado por vocês. Comam em minha memória. Este vinho que é derramado por vocês é a nova aliança do meu sangue. Abençoado sois, ó meu Deus, Senhor do universo, que nos destes esse fruto da videira. Meus irmãos, há um entre vocês que irá me trair. Quem é, senhor? Entre nós, senhor. Senhor. Quem é? Aquele que divide comigo o alimento do meu prato. O que tiver que fazer, faça depressa. Mais tarde naquela noite, Jesus e alguns discípulos foram a um jardim chamado Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Fiquem aqui.
vigie. Oh, Pai, se for possível, afastai de mim esse cálice. Mas se ele não puder ser afastado, se tenho que bebê-lo, faça-se vossa vontade. Está próximo o momento, meu filho, de começar sua grande provação. Quando seu sofrimento aumentar, lembre-se, o que você fizer atuará como uma luz a mostrar o caminho para toda a humanidade. Os soldados prevenidos por Caifás souberam qual dos homens era Jesus. Mas qual é o crime desse homem para que vocês venham até aqui me acordar? Ele subverteu a crença de nosso povo em nosso Deus e nas leis de Moisés. Sim, mas assuntos religiosos não são problemas meus. Vocês resolvem de acordo com suas próprias leis. Tem razão, procurador. Mas sob a lei romana, só o senhor pode pronunciar a sentença de morte. Morte? Por quê? Não é um problema religioso? Procurador, se ele não fosse um criminoso, não incomodaríamos o senhor. Mas ele se opôs ao pagamento dos tributos a César e chama-se a si mesmo de Messias, um rei. Um rei? Traga esse rei à minha frente. Rei dos judeus? São palavras suas. Não, são palavras dele. Sua própria gente entregou você a mim. Mas foi o senhor quem me chamou de rei. Bem, então o que é você? A razão por que eu nasci. A razão por que eu vim ao mundo foi para dar testemunho da verdade. Eu não vejo crime algum nesse homem. Mas esse homem é uma ameaça à autoridade de Roma. No interesse da justiça, Caifás, certo? Por que não deixamos o seu próprio povo decidir? Não existe um costume pelo qual eu posso soltar um prisioneiro por ocasião da Páscoa como um ato de clemência? Sim, procurador. E eu não condenei por assassinato um dos seus zelotes? Barrabás. Barrabás, sim. Muito bem. Darei a eles a escolha. O Messias, um assassino. Então a decisão será deles, não minha.
Traga Barrabás até aqui. Sabendo da sentença de Pilatos, José de Arimateia e Maria, mãe de Jesus, correram para o templo. Mas Caifás havia providenciado para que pusessem seus homens em meio à multidão, para ter certeza do resultado. Eu decidi, em honra do nosso costume de Páscoa, libertar um desses 2 prisioneiros como um ato de clemência romana. Vocês decidirão qual deles. Devo soltar Jesus, o rei dos judeus? Quem for a favor dele conhecerá a vingança do templo. Ou devo soltar Barrabás, culpado de assassinato? A responsabilidade é sua. Lavo as mãos do sangue desse homem. Embora os romanos não tivessem um interesse real na crucificação de Jesus, os soldados divertiram-se muito torturando o assim chamado Messias. Puseram-lhe uma coroa de espinhos, açoitaram-no repetidamente, depois o conduziram através das ruas de Jerusalém. A crucificação era um castigo comum naquele tempo, e naquela sexta-feira de fé, 2 ladrões iam ser crucificados ao lado de Cristo. Em circunstâncias normais, os homens eram amarrados à cruz, como no caso dos 2 ladrões. Mas os romanos pregaram Jesus à sua cruz para humilhar mais o rei dos judeus.
sexta-feira de manhã, às 9 horas, o segundo dia da Páscoa, Jesus foi crucificado. Ele salvou a outro, mas não pode salvar a si mesmo. Rei dos judeus! Se você é filho de Deus, mostre-nos. Desça dessa cruz. Assim acreditaremos em você. Ao meio-dia, o sol brilhante foi obscurecido por nuvens e começou a escurecer. Olha o céu. Se você é o Messias, por que não salva a si mesmo e a nós? Você não tem medo de Deus? Nós merecemos morrer. Mas ele não fez nada de errado. Jesus, lembre-se de mim quando chegar ao seu reino. Hoje, você e eu estaremos juntos no paraíso. Somos a família dele. Mulher, eis aí o seu filho. Eu já vi o bastante. Rei dos judeus. Oh Deus! Meu Deus! Por que me desamparaste? Não se desespere, meu filho. Você desempenhou bem a sua missão. E logo estará ao meu lado. Em vossas mãos, meu Pai. Eu entrego meu espírito. Vou assegurar que morreu.
pôr do sol, quando José de Arimateia e Nicodemos voltaram com um sudário no qual envolveram o corpo de Jesus para o enterro. Como a lei hebraica proíbe sepultamentos após o pôr do sol, aos sábados, José teve que trabalhar com rapidez. Quando o corpo foi tirado da cruz, não havia tempo para lavá-lo. Eles correram para um sepulcro, o qual José pretendia para si próprio. O corpo foi então preparado de acordo com o costume hebreu. O sudário e o corpo foram tratados com óleos e aromas, e um pano foi enrolado no rosto de Jesus. Depois, o corpo inteiro foi coberto pelo sudário. Dias mais tarde aconteceu o maior milagre de todos. A Bíblia conta que Jesus apareceu a seus discípulos após a ressurreição. O primeiro aparecimento deu-se na noite daquele domingo, mas Tomé, um dos 12, não estava presente. Quando os outros contaram a Tomé que Jesus os visitara, Tomé não acreditou. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente. Para o cético Tomé, ele mostrou as marcas dos pregos em seus pulsos. E também lhe mostrou a ferida no peito. Como você viu, você acredita. Benditos aqueles que não viram e acreditam. A história de Jesus segundo a Bíblia. Jesus manifestou-se pela terceira vez a seus discípulos no Mar da Galileia. Mas outras fontes afirmam que ele apareceu mais tarde em muitos outros lugares. Alguma documentação a esse respeito é encontrada no livro de Mórmon, 3º Nefe, capítulo 15, versículo 21. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acredita que os índios americanos são descendentes das tribos perdidas de Israel e que Jesus apareceu dizendo: Eu disse de vocês, eu tenho outras ovelhas que não são desse rebanho. E elas também ouvirão a minha voz. E haverá um só pastor e um só rebanho. Jesus visitou o Novo Mundo? Esta cabeça de jade de Quetzalcoatl, uma divindade asteca, tem uma incrível semelhança com a imagem de Jesus no sudário de Turim. Tribos indígenas tanto da América do Norte como do Sul referem-se em seu folclore a um deus branco, de barba, que os visitou anos antes da conhecida chegada do homem branco à América. Os índios algonquinos contam a história do pálido, cujo nome repetem o melhor que podem, Xizos, e deram a esse nome a Aurora. Uma tribo de navajos fala de um médico que os visitou e falava do Deus único e cujo nome era Yahovah. Há muitas outras histórias sobre um homem branco de barba, sempre vestindo um manto, curando e ensinando. Histórias semelhantes vêm da Índia, Japão e Inglaterra. São histórias muito contadas para serem ignoradas. Parece haver poucas dúvidas de que Jesus existiu, que ele não era um mito. E quanto à crucificação? Há alguma prova física para consubstanciar a Bíblia na morte de Jesus? Ele morreu na cruz?
Uma lança atravessou seu coração? E que provas tangíveis poderiam existir para a ressurreição de Jesus? As respostas para todas essas perguntas podem ter se perdido para sempre no tempo, com exceção de uma coisa. A prova única: o sudário de Turim. A história moderna do sudário começa neste pequeno sótão de Secondo Pia, um advogado e hábil fotógrafo amador. Ele foi convidado pelos padres da igreja a tirar a primeira fotografia do sudário. O que ele estava para ver era o mais incrível e embaraçoso retrato da história da fotografia. Ao invés de um negativo aparecer em sua chapa, a imagem inacreditável era um positivo. Isso significava que a imagem no sudário tinha as qualidades de um negativo fotográfico. Pia fixava com espanto o milagre na chapa. Poderia essa foto, tirada por Secondo Pia há 80 anos, ser realmente uma foto de Jesus? Ou é só uma elaborada impostura? Para descobrir, temos que recuar e seguir a história conhecida do sudário. A história registra que por volta do ano 38, um sudário que continha o que se acreditava ser a imagem de Cristo foi descoberto em Edessa, Turquia. Essa relíquia incomum veio a ser chamada de Mandilion. Mas com o crescimento do cristianismo, cresceu também a perseguição, e representantes da igreja começaram a temer que o sudário fosse destruído. Por isso, representantes eclesiásticos esconderam-no num muro. Depois, em 525, uma inundação devastadora arrasou Edessa. De Constantinopla foram mandados homens para consertar os muros da cidade. E o sudário foi redescoberto. Em seguida, o Mandilion foi levado a Constantinopla, onde era exibido periodicamente. Os historiadores acham que foi nesse período que ele foi pela primeira vez desdobrado, revelando todo o sudário. Ele permaneceu em Constantinopla até o início de um dos mais sangrentos períodos da história do mundo. No século XI, os cristãos europeus pegaram em armas e foram à guerra para dominar a Terra Santa dos muçulmanos. Essa Guerra Santa foi conhecida como Cruzadas. Em 1204, Constantinopla foi tomada. Os cruzados saquearam a cidade. Acredita-se que essa foi a primeira vez em que os ocidentais viram o sudário. Supõe-se que tenha sido levado de volta para a Europa, onde caiu em poder da família Charney, que pela primeira vez o exibiu em 1357. A primeira prova documentada do sudário veio à luz em 1398, quando um bispo francês escreveu uma carta de protesto para o Papa Clemente VII. Ao que parece, fora planejada uma exibição pública do sudário em Lirey, França. Com o avanço do cristianismo, a Europa foi inundada por falsas relíquias. Uma prática que tivera seu florescimento na Idade Média. Preocupado com isso, o bispo de Troyes havia marcado o sudário, uma fraude pintada. No entanto, o sudário foi vendido ao Duque de Savoy em 1452, e em 11 de junho de 1502 ele foi posto em Saint-Chapelle, em Chandray. Mas em 1532 irrompeu um incêndio ameaçando destruir o sudário. Precisamos de água? Milagrosamente, o sudário escapou à destruição, mas a prata derretida de sua caixa queimou tanto o tecido nas beiradas que em certos lugares as freiras tiveram que costurá-lo. Em 1578, o sudário foi levado para Turim, na Itália, e mais tarde colocado num santuário especial desenhado por Guarino Guarini, na Catedral de São João Batista. Tem permanecido lá desde então.
Ao longo dos anos, o sudário tem sido periodicamente exibido. Em 1978, mais de 3 milhões de pessoas foram ver essa notável relíquia. O que viram foi um tecido de linho com 4,30 metros de comprimento por 1,10 de largura. No tecido existem duas impressões negativas de uma forma humana. Tanto as costas como a frente do corpo são claramente visíveis. Quando uma pessoa aproxima-se mais do sudário, o que ela vê desafia o entendimento. As áreas escuras são as marcas do incêndio de 1532, compondo um delicado contorno pálido de matiz inconstante que mostra claramente a imagem de um homem. Essa fascinante relíquia é genuína ou é uma grande impostura infligida a pessoas que desejam desesperadamente crer nela? Exatamente como essa incrível imagem negativa foi formada e o que a formou? Para descobrir, fomos ver Ray Rogers, um químico físico, em Los Alamos, Novo México. No mês de outubro de 1978, um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos teve permissão para estudar por 5 dias o sudário. O método científico clássico abrange o desenvolvimento de hipóteses como pode alguma coisa ter ocorrido e o teste dessas hipóteses contra profundas observações. Uma quantidade de coisas pode ser estudada no sudário antes que o próprio sudário seja observado. Há 4 hipóteses principais relativas ao aparecimento da imagem no sudário. A primeira delas, levantada pelo bispo Henry Pateia em 1357, é de que o sudário é uma pintura. A segunda é a de que a imagem foi produzida pelo contato direto do tecido com o corpo, ou estátua, alguma coisa desse tipo que estava recoberto por uma substância. A terceira é de que vapores de produtos líquidos de um corpo em decomposição foram absorvidos ou reagiram com o tecido. E a quarta é de que a imagem é o resultado de algum tipo de fenômeno de aquecimento ou queimação. Ora, você pode observar, com relação à hipótese da pintura, que a área aquecida queimada pelo incêndio em 1532 não causou nenhuma mudança na cor ou na densidade tonal da imagem na área que foi chamuscada. Jogaram água sobre o sudário quando estava sendo destruído em 1532 para apagar o fogo. A água migrou através do tecido e nada na imagem modificou com a água. Isso quer dizer que, quimicamente, não pode haver ou não se pode presumir que haja nenhum dos tipos de pigmentos, veículos ou meios de pintura que estivessem à disposição de um falsário antes de 1350 e nada que pudesse ser solúvel em água foi produzido ou usado. Esses critérios são quase todos aqueles em que podemos pensar quanto a que poderia ser usado num processo de pintura. Agora, quanto à hipótese do vapor provocar a imagem em questão, pode-se ver que a imagem é o resultado de muitos pequeninos pontos individuais de cor. Eles não estão ligados. Se uma substância derretesse ou se infiltrasse no tecido por fluxo capilar, a cor seria contínua. Os pontos estariam todos em contato um com o outro. Esse não é o caso. Estranhamente, a única hipótese que nos resta no momento ou que é mais plausível no momento, é de que a imagem poderia ser o resultado de algum tipo de fenômeno de aquecimento ou queimação. Ray Rogers disse-nos que achava que a imagem fora formada por algum fenômeno de aquecimento ou queimação. Para mais informações, fomos ver o escritor e jornalista britânico Geoffrey Ash. O que se pode dizer é que o corpo de Cristo poderia ter formado essa imagem se alguma coisa extraordinária tivesse acontecido a ele, como, por exemplo, a liberação repentina de radiação produzindo um efeito de queimadura no tecido. Ora, é claro que isso não ocorre com corpos humanos no curso natural dos acontecimentos. Mas de acordo com a doutrina cristã, é claro, alguma coisa extraordinária aconteceu a esse corpo em particular. Por algum processo que não podemos compreender, ele voltou à vida, ele ressuscitou. Assim, talvez essa mudança milagrosa possa ter liberado uma explosão de radiação que marcou o tecido.
Mas aqui estamos entrando em um campo onde a ciência deve permanecer em silêncio. Só podemos dizer, com base em minhas experiências, que o sudário só seria como é se tivesse envolvido um corpo humano ao qual alguma coisa extraordinária aconteceu. Assim, de acordo com o Sr. Ash, o evento da ressurreição oferece uma explicação lógica para o aparecimento da imagem. Mas é esse o sudário com que Jesus foi enterrado? Afinal, milhares de pessoas foram crucificadas naquela época na região de Jerusalém. Há algum meio de provar que essa é a imagem de Jesus Cristo? Para descobrir, viajamos até Scotland Yard para falar com o professor James Cameron. Como patologista forense, ele usa seu conhecimento do corpo humano para examinar cadáveres e ajudar os detetives a solucionar crimes. Pedimos a ele que examinasse o sudário. Professor, o senhor disse ter encontrado provas de que o corpo foi açoitado. Como o senhor sabe? Como se sabe, se um romano fosse flagelado, ele teria sido açoitado com uma vara ou bastão. Se fosse um não romano, provavelmente 40 pancadas. Mas com um judeu, a coisa poderia atingir 120 açoites ou mais. E nesse sudário em particular, calcula-se que haja marcas de 120 chicotadas. Então podemos quase ter certeza de que a imagem no tecido é a de um judeu. Que marcas mais de identificação o senhor achou? Pode-se ver também que existem marcas na cabeça aqui, marcas que vieram da coroa de espinhos. Isso sugeriria que estaria mais de acordo com os evangelhos se ele fosse coroado o rei dos judeus. As manchas de sangue podem ser vistas claramente na fronte. Existe mais alguma marca adicional que corresponda à descrição bíblica? Como era a prática normal quando alguém era crucificado, se alguém estava andando e era batido e empurrado, ele automaticamente, é bem possível, cairia mais sobre o joelho esquerdo e lado esquerdo da fronte. É surpreendente que se possa ver que há uma esfoladura no lado esquerdo da fronte, um inchaço na face esquerda, esmagamento no lábio superior direito, existe também uma esfoladura no joelho esquerdo, e tudo isso pode ser visto na imagem do sudário. Bem, isso confirma um relato bíblico que diz que Jesus caiu quando carregava o madeiro e os soldados obrigaram um sirineu chamado Simão a ajudá-lo a carregar até o Calvário. Que evidências o senhor encontrou relativas à crucificação propriamente? Se alguém resolve estudar o Evangelho, ele percebe que uma pessoa que era crucificada nos primeiros 100 anos da nossa era não tinha apoio para o pé e, portanto, ele tinha que ficar suspenso por pregos em seus pés ou através do calcanhar, mas neste caso da imagem foi obviamente através dos pés. E as mãos dele? Nesta imagem em particular, mais do que através das palmas das mãos, muitos artistas pintaram. Foi através dos pulsos, mas é preciso lembrar que durante muito tempo no passado consideravam-se os pulsos como parte das mãos. Assim, se o prego estivesse no meio da mão e o corpo estivesse suspenso pelas mãos, teríamos muito menos ligamentos entre essas juntas. Entre os dedos e o prego rapidamente acabaria escapando. Mas se o prego estivesse no pulso, há ossos, e muitos ossos nos pulsos, e ele teria que passar através de toda a mão, e isso seria impossível. Assim, em todos os casos, o açoite, a coroa de espinhos, feridas por carregar a cruz e as marcas nos pés e pulsos, em todos os casos, a pessoa que esteve envolvida nesse sudário tem marcas que batem perfeitamente com as que a Bíblia diz terem acontecido com Jesus. Professor Cameron, o senhor acredita que o sudário é autêntico? Eu não acredito que alguém, na época em que remonta o encontro deste tecido e o início do século XIV, que existisse alguém com o suficiente conhecimento de técnica anatômica, fotográfica, pintura ou habilidade de falsificação para ser capaz de falsificar este sudário, e que isso tivesse aguentado até hoje. Portanto, sabemos que o sudário cientificamente encontrava-se em Jerusalém no primeiro século de nossa era. E nós sabemos que a imagem deve ter sido gerada no sudário por alguma fonte incrível de energia, como a que pode ter sido liberada pela ressurreição.
E agora nós vimos provas judiciais que mostram que cada marca no corpo retratado no sudário corresponde em todos os detalhes ao relato bíblico do sofrimento e crucificação de Jesus. A ciência moderna continua a nos dar fotos mais e mais claras do sudário de Turim. Em 1976, usando a técnica de acentuação de imagem por computador, dois cientistas, John Jackson e Eric Jumper, descobriram que a densidade da imagem no sudário varia de intensidade em relação direta à sua distância do corpo. Este é o resultado da experiência deles, uma imagem tridimensional do corpo dentro do sudário. E esta é a face tridimensional do sudário criada pelo fotógrafo britânico Leo Vala. Combinadas, temos uma imagem incrivelmente clara do homem enterrado no sudário. Uma imagem que muitos acreditam ser a do homem conhecido como Jesus. O sudário de Turim é uma incrível ajuda para nós na busca da verdade histórica de Jesus. E à medida que o conhecimento aumenta, o mundo da ciência promete mais descobertas espantosas de dentro das fibras deste incrível tecido. Mas o sudário é apenas um aspecto da história de Jesus. Não devemos nunca esquecer a essência do próprio homem. Temos seus ensinamentos, sua cura dos doentes, seu ressuscitar de mortos, seus milagres e seu sacrifício final por amor ao homem. Jesus foi tudo isso e mais. Suas palavras e seus atos têm sido um exemplo para milhões de pessoas há quase 2000 anos. Você acreditou porque você me viu. Bem-aventurados os que não me viram e acreditaram. Bandeirantes, novas sem parar. ZYD